Bom dia, graça e paz. Sou o presbítero Alex e querendo fazer uma série de mensagens para botar no meu canal Presbítero Alex Gregório. Visite, seja abençoado e compartilhe, envie para quem tu sabe que precisa e necessita, em nome de Jesus. Um devocional de manhã para a gente estar crescendo na graça e no conhecimento. Vai um golinho de café? Em nome de Jesus. Eu queria estar trazendo uma série de mensagens sobre um capítulo muito conhecido da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho, escrito segundo Mateus, capítulo 7, do versículo 24 em diante, que diz os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que nós observamos nesse texto, que é maravilhoso para a nossa vida, é que seja o prudente ou imprudente, os dois fizeram casas, os dois tinham recursos, os dois tiveram um sonho, metas, objetivos, tiveram engenheiros, tiveram plantas, tiveram as oportunidades que todos têm. A palavra do Senhor é bem clara que aqueles que estão embaixo do sol, seja ímpio ou seja insensato, seja crente ou não crente, evangélico ou não evangélico, seja bom ou seja mal, a chuva e o sol caem para todos, oportunidades é para todos. Agora temos que saber pegá-las e aproveitá-las, porque senão podemos desperdiçar. E aqui está falando das oportunidades ou da sua casa, está falando sobre estrutura. Um que fez sobre a rocha, veio as dificuldades, tempestades, as coisas ímpar que acontecem na vida e acaba destruindo os seus sonhos, suas metas, seus objetivos, suas oportunidades. Pega e acaba fazendo passar sem você perceber. Ele construiu sobre a rocha, a qual essas coisas não pôde derrubar. Já o outro sobre a areia, insensato, bateu-se o vento e a chuva e acabou. Então a gente tem que saber aonde estamos construindo. E como estamos falando de Bíblia, estamos falando da Palavra de Deus, nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A pedra angular de esquina que sustenta o peso. Que foi rejeitada pelos edificadores, os fariseus. Nós estamos falando de Jesus Cristo de Nazaré. Quando a nossa casa espiritual, nossa fé, nossas forças, nossa alegria, nossa felicidade, porque tem uma diferença de alegria e felicidade. Alegria é algo passageiro, uma piada, uma história, algo que te conta, você fica alegre, ri, mas passa. Assim que vem passou o momento ou veio a dificuldade. Agora a felicidade é como se fosse uma paz no nosso coração muito grande. Vence as tormentas da vida, mas isso não nos muda o foco. A gente é até atingido, vai sentir a chuva, vai sentir frio, mas isso não nos faz perder a esperança, nem perder o nosso caminhar. Continuamos olhando o nosso autor e consumador, que é Jesus Cristo de Nazaré. A felicidade não passa, a paz é permanente quando estamos alicerçados em Cristo, na Palavra de Deus. Então, nessa série de mensagens aqui, hoje é só a introdução, nós vamos estar falando sobre esse sermão dos dois alicerces e vamos estar falando um pouco da tempestade e também desse fundamento, em nome de Jesus.
O interessante da tempestade é que ela vem de repente. Sabemos que na época de verão, final do ano para começo de ano, nós temos essas chuvas de verão, as pancadas de chuva rápidas que acontecem, mas que inunda e faz um desastre muito grande. E fora outras épocas do ano, inverno é mais frio, tem garoas, e outras épocas que do nada acaba chovendo. Sabemos que a chuva é a condensação, o sol é muito quente, evapora a água sobe lá no céu, vai se formando as partículas, gotículas, vai se juntando, e num determinado tempo ela fica tão condensada, tão densa, tão pesada, fica aquelas nuvens negras que quando bate uma na outra solta raios e trovões, aquela coisa meio que assustadora. Do nada o dia tá claro, tá tão bonito, e de repente começa a ir fechando e trovejando, aquela coisa feia, e muitos têm medo desses raios e trovões, se escondem embaixo da cama, da mesa, no colo da mãe, do pai, e quem não tem nada, que está sozinho, fica em casa apavorido, comendo as unhas, orando como nunca tinha orado na vida para aquilo que passe rápido. Mas isso é coisas que acontecem, e pode ser de repente, elas têm, algumas têm datas, e como a chuva de verão, final de ano para começo de ano, dezembro, janeiro, fevereiro. Agora tem outras que vêm do nada, mas isso acontece sobre a minha e a tua vida. Não seja o super crente ou mais crente ou menos crente. A dificuldade, as adversidades da vida vêm para todos. Agora, aonde está estruturada a sua casa? Eu lembro-me quando tinha 5 anos, meu pai, eu quase morri afogado. Meu pai veio morar aqui onde nós estamos, e como veio de Minas Gerais para o Rio, as condições eram poucas, conseguiu comprar um terreninho, fazer uma casinha, né? E era no fundo, nem deu para aterrar. Na primeira chuva, depois de longos tempos, uma chuva forte que deu, eu lembro que estava tudo alagado, só dava para ver a parte de cima da cama, estava meu irmão e eu, e daqui a pouco, não sei o que aconteceu, que eu caí na água, meu pai veio, me tirou da água e botou em cima da cama. Tinha mais ou menos uns 5 anos, quase morri afogado. Então, depois desse acontecimento, meus pais trabalharam duro, guardaram dinheiro, suas finanças, economizaram, aterraram a casa, levantou-se o terreno, fez uma casa melhor. Eu sei que agora a casa tem 1 metro a mais, e nunca mais aconteceu de água entrar dentro de casa. Então tem dificuldades que vêm em certas épocas do ano que a gente sabe, mas onde estamos, o que estamos fazendo para mudar a situação? Quantas pessoas moram dentro de comunidade, sabe que tem esses problemas, mas não faz Tem gente que tampa o ralo, tem uma válvula de água, de escape, que a água não retorna. Então por que não paga um pedreiro, quebra, bota essa válvula nos ralos, nos vasos, não faz tem uma comporta de contenção que bota no portão, na porta, para que não entre água? Por que não usa os seus recursos para fazer essas providências para amenizar a situação? Prefere viver em prostituições, drogas, bebidas, jogando seu dinheiro fora. Muitas das vezes somos assim na nossa vida espiritual. Nós vem as oportunidades e recursos. A palavra está aqui, sempre nos instruindo e nos ensinando. Então, porque nós não pegamos e fazemos esses recursos e fechamos e preparamos tudo em volta de nós para que não venhamos a acontecer isso. Mas para isso, temos que edificar nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Essa é só a introdução. Vamos estar falando mais sobre a tempestade e sobre a casa. E casa tem compartimentos. Você compra o terreno, marca o terreno, fecha o terreno para que ninguém invada, para que não roubem, para que não façam uma casa e tomem de ti. Tem o quintal, tem a varanda, tem a sala, tem a cozinha, tem a área de serviço, tem os quartos, tem um banheiro, tem um terraço. Tudo isso a gente vai estudar espiritualmente, que tem algo grande e bom para que a gente receba.
edifique sua casa sobre a rocha. Seja um vitorioso em Cristo Jesus. Graça e paz.